Uma grande guerra de alcance mundial começa. E não se sabe ainda quando terminará por completo. Milhões e milhões de almas voltarão em breve ao mundo espiritual. Que Deus tenha misericórdia de nós. Saudações, meus amigos e amigas, me chamo Bruno Ferreira da Cruz e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que assistam o vídeo até o final e, se gostarem, deixe o like para ajudar na divulgação do canal. E para aqueles que quiserem tornar-se membros e ajudar na criação de mais conteúdos, poderão clicar no botãozinho logo abaixo, Seja Membro. Amigos e amigas, esse vídeo vai ser um pouco longo, então peço que tenham paciência, porque vai valer muito a pena. Vamos lá. Pessoal, estou aqui no site do Tô no Cosmos e vi um artigo bem interessante, a relação da numerologia com os grandes conflitos mundiais anteriores e o atual. Irei fazer um resumão do artigo, irei deixar o link na descrição, caso vocês queiram lê-lo completo. Ele faz um resumo, aqui logo no começo, sobre o que foram os dois grandes conflitos mundiais anteriores e a duração. Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito bélico global centrado na Europa. Começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. A guerra envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas: os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria-Hungria. Ela durou 4 anos e 134 dias. Já a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças militares opostas, os aliados e o eixo. Ela durou exatos 6 anos e nos estágios finais foi marcada por 2 eventos catastróficos: o lançamento de 2 bombas atômicas em cidades japonesas pelos norte-americanos. Agora vem a parte da Terceira Guerra Mundial. Vamos ver. A Terceira Guerra Mundial é a descoberta numerológica. Nas datas do início das 2 primeiras guerras mundiais, um número se repete nas somas das dezenas, 68. O mesmo padrão é encontrado no dia em que a Rússia iniciou os ataques contra a Ucrânia. Primeira Guerra Mundial, 28 de 7 de 1914. Segunda Guerra Mundial, 1 de 9 de 1939. Terceira Guerra Mundial, 24 de 2 de 2022. Aí, quando juntamos os números, temos o seguinte: Primeira G, 28 mais 7 mais 19 mais 14, 68. Segunda G, 1 mais 9 mais 19 mais 39, 68. E terceira G, 24 mais 2 mais 20 mais 22, 68. Agora, qual o significado desses números e por que ele se repete nos conflitos anteriores e no atual? Aí o autor do artigo vai atrás de mais informações, buscando diferentes fontes, desde o hinduísmo, budismo, a Bíblia e até nas profecias de Parravitini. O artigo é extenso e irei apenas ler os principais trechos. Vocês irão ver que está em linha com tudo que temos estudado aqui. Nesse primeiro trecho, ele recorre ao tarô e ele afirma o seguinte: muita coisa pode ser extraída aqui, a começar pela análise dos números isolados, 6 e 8. Arcano 6, indecisão, dualidade, 2 caminhos, 2 lados, o bem e o mal, como os 2 lados de uma guerra. Arcano 8, a balança da justiça cósmica. Os 2 lados entram em oposição e a balança tenta nivelar. Operações de justiça do karma. E o arcano 14, 6 mais 8, a temperança, a alquimia, a fusão. No contexto de uma guerra mundial,
pode representar a reunião de outras forças no processo da oposição dual inicial, uma alquimia maligna que se espalha por todo o mundo, atirando no mesmo caldeirão bélico todas as nações, que politicamente falando já está acontecendo. Ele faz uma observação interessante sobre essa carta do tarô. Coincidentemente, as cores azul e vermelho, na mistura do anjo, equivale às cores tradicionais dos dois blocos mundiais e partidos políticos. Interessante. Novamente, é aquilo que venho falando desde o começo do canal. Os ocultistas, aqueles que realmente governam o mundo. A polaridade negativa trabalha com a dialética hegeliana para atingir esses objetivos. Por isso, essa divisão política e ideológica foi implementada por todo mundo, até mesmo aqui no nosso país. É o dividir para conquistar. Em um determinado momento, essas partes irão se chocar e daí surgirá a síntese, o novo. Houve um momento, logo após a dissolução da União Soviética, que aquele povo se abriu para uma aproximação com o Ocidente, porém isso foi rechaçado pelos Estados Unidos. E o que eles querem mesmo é a perpetuação dessa divisão. Gostaria que vocês colocassem nos comentários por que é necessário que exista um inimigo. Vamos ver quem vai acertar. Mas vamos continuar nesse trecho. Ele faz uma reflexão importante e recorre ao livro das Revelações, o Apocalipse. Vamos ver. A guerra é uma alquimia invertida, cuja soma dos elementos gera destruição, aniquilação. E se a alquimia divina combina para recriar a alquimia invertida, que é recriar, mas através da destruição, da injustiça e da violência. O que as guerras recriam depois que terminam são novos países repletos de traumas e memórias de dor. Pense na nossa civilização se recriando através de tantas guerras sangrentas. É por isso que o novo mundo nunca acontece e continuamos vivendo num velho mundo assombrado pelos mesmos fantasmas do passado. Falei isso, amigos, em alguns vídeos. O que gerou a Segunda Guerra foi o trauma da Primeira, principalmente por parte dos alemães, e após a Segunda Guerra eles já estavam se organizando para a Terceira através dos embates ideológicos. Isso acabou gerando a Guerra Fria durante as décadas que se seguiram. E o que acontece hoje no atual conflito foi também os traumas gerados após a dissolução da União Soviética. Existe ainda muito ressentimento com aquele episódio. Agora vamos ver o que o autor achou na Bíblia. Vamos lá. Coordenadas Bíblicas 6.2.8. Abre aspas. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação a terra não habitada. Jeremias, capítulo 6, versículo 8. Abre aspas. Porém, deixarei um remanescente, para que tenhas entre as nações alguns que escapem da espada, guerras, quando fordes espalhadas pelas terras. Ezequiel 6.8. E no capítulo 6, versículo 8 de Apocalipse, trecho mais significativo. Abre aspas. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, que significa guerras, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Apocalipse 6.8. Então, não acabamos por aqui, e ele continua analisando a Bíblia. Vamos ver. O último cavalo do Apocalipse traz a soma das pragas anteriores, incluindo pestes, pandemias e as guerras, e seu anúncio se alinha com estas palavras de Cristo segundo Mateus. Abre aspas. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 6, 8. Então ele chama a atenção nesse trecho para o versículo e os capítulos que se correlacionam com o número 68, bem como o dia em que a Rússia iniciou o conflito na Ucrânia, no dia 24 de fevereiro. No trecho seguinte ele continua chamando a atenção para as passagens de Jesus. Vejam, abre aspas, Jesus, porém lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Novamente Mateus 24, 2. E eu tenho que concordar com essa reflexão dele no trecho seguinte, pois os erros que Israel cometeu no passado são os mesmos da atual civilização. Veja o que diz o autor. Jesus não se referiu à destruição somente ao templo local, ele se referiu à civilização inteira. Não restará pedra sobre pedra. Deste ponto, começa a falar dos eventos que marcariam o mundo ao tempo do seu regresso ao mundo. A famosa escatologia de Mateus 24, a data da guerra da Rússia. Agora, amigos, ele vai falar sobre o ano de 1968 e da sua importância para a história. Aquele ano ficou conhecido como o ano que não terminou. Foram diversos eventos marcantes, como a Guerra do Vietnã, as mortes de John Kennedy e Martin Luther King, os golpes militares, manifestações em prol da paz, o movimento hippie e etc. Ou seja, existiu uma chance naquela época da humanidade mudar o presente e o futuro através da paz, porém os movimentos foram suprimidos e desvirtuados. E depois, ele aponta para novas coincidências com relação à numerologia do 68. Vamos ver.